Pois muito bem, voltamos com o nosso Cadeia Neles. Domingo, eu costumo dizer, me desculpem até pela palavra, a democracia tem seus pontos altos. E domingo é o ponto mais alto da democracia, quando todos nós valemos a mesma coisa. Eu estou aqui com o juiz auxiliar do Tribunal de Justiça, da Corregedoria do Tribunal de Justiça do nosso Estado, e ele tem o mesmo peso do cidadão comum que nos ouve, que nos vê agora, lá no pé da serra. O cidadão comum tem o mesmo peso do magistrado, tem o mesmo peso do presidente da República, do bispo, se o Papa votasse aqui, também o mesmo peso do Papa. Nós estamos recebendo com prazer e honra o doutor Pereira, posso chamar de doutor Pereira Júnior? Perfeitamente. Doutor Pereira Júnior, que é juiz auxiliar, vamos repetir mais uma vez, juiz auxiliar do Tribunal de Justiça do nosso Estado e da Corregedoria do nosso Tribunal de Justiça. Perfeitamente. O que nós podemos fazer e o que nós não devemos fazer, doutor? Bem, Edivaldo, é um prazer participar do seu programa. Domingo, como você já disse, é o dia da festa da democracia. Então, nós queremos, como cidadão, como servidor público, nós queremos que essas eleições transcorram da maneira mais natural possível. Que o cidadão, que ele possa exarar o seu voto da maneira mais tranquila, sem pressões, sem influência nesse dia. Por quê? Porque propaganda nesse dia das eleições, nesse domingo, não vai ser permitido. Carreatas, passeatas, distribuição de santinhos, tudo isso é crime, tudo isso é boca de urna. Aquela famosa situação em que aglomeram as pessoas perto dos locais de votação, tudo isso vai ser coibido. Porque isso visa incentivar, a manipular a vontade do eleitor. Dia de festa da democracia, como você bem disse, cada um tem o seu valor, todos os eleitores, os cidadãos do nosso país têm o seu valor e nós temos que assegurar a esse eleitor que ele vote de uma forma tranquila. De maneira porque o Tribunal Regional Eleitoral, ele vai garantir, por intermédio de seus juízes, seus promotores e da força pública, da Polícia Federal, das Polícias Civil e Militar, que essas eleições transcorram de uma maneira tranquila. Coibir, principalmente também, a corrupção eleitoral, dar, oferecer, entregar quantia em troca de voto. Isso é corrupção eleitoral. Corrupção eleitoral é só quem paga, vamos dizer assim, só quem oferece? Não. Quem recebe também. Então, tanto aquele que ofereceu, quanto aquele que inadvertidamente, aquela pessoa que vendeu o bem mais precioso que nós temos da nossa democracia, que é o voto, ela será punida. E as consequências, elas se protrairão, elas irão para o futuro, porque esse candidato sofrerá uma ação eleitoral, inclusive, se eleito, ele pode vir até a perder o seu mandato público eletivo. De maneira porque nós esperamos que nesse domingo as eleições transcorram de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais civilizada, tranquila, e que seja realmente a festa da democracia. Existem alguns, o senhor já citou aí, que antigamente nós tínhamos o vice. Era uma maneira recorrente, né? Era recorrente em toda eleição. Depois tivemos algumas decisões, inclusive, que estancaram um pouco esse tipo de coisa. Aqui nós temos um local de votação, que é o ginásio Colégio André Luiz. E eu morava aqui nas imediações, ao lado da Gazeta, e descia para votar. Eu voto aqui. E descia para votar. Ia a pé, pertinho. Aí o senhor tinha, a cada 2 metros, aquele pessoal identificado com camiseta e com santinho para distribuir. Isso já está proibido. Agora, locomoção. Como é que o eleitor deve se comportar na questão de carona? E o que é permitido, que o TRE, a lei permite que os partidos se utilizem de ônibus ou de coisas semelhantes? O senhor podia explicar que às vezes o eleitor, inadvertidamente, pode sofrer também uma sanção graciosa. O que pode ser feito com relação a transporte? Vamos falar mais sobre transporte no próximo domingo. Eu vou inserir algumas questões antes. Em primeiro lugar, o eleitor, se ele verificar qualquer situação anômala, atípica,
uma pessoa entregando santinho, ele tem que comunicar imediatamente à Polícia Federal, ao Tribunal, à Ouvidoria, via internet, um sistema pardal que o Tribunal Regional Eleitoral ele disponibiliza. Então, qualquer conduta que fira a legislação eleitoral, ela tem que ser denunciada pelo cidadão. Agora, o cidadão ele pode manifestar a sua vontade de forma silenciosa? Ele pode. Não pode haver aquela aglomeração de pessoas que configure a boca de urna. Agora, ele pode vestir a sua camiseta e se dirigir ao local de votação. Vestido com a camiseta. Vestido. Ele pode, inclusive, ele tem que ficar o tempo necessário à votação. Ele não pode ficar em tempo maior para influenciar as outras pessoas. Ficar sempre como o último da fila, ele não Exatamente. pode. Agora, a fila tem que andar com ele. A fila tem que andar. E outra coisa também, que o TRL vai ficar de olho, esse derrame de camisetas, isso também pode configurar um crime eleitoral. Em relação a esse transporte de eleitores, esse transporte, se for efetuado pelos partidos, desde que não seja autorizado pela Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral ela pode autorizar, esse transporte ele é proibido, é crime eleitoral. Por quê? Porque evita que candidatos e partidos, eles arregimentem aqueles eleitores e levem aos locais de votação. Isso aí a Justiça Eleitoral não quer. Agora, o cidadão ele vai se dirigir aos meios de transportes públicos, aos ônibus, e vai aos seus locais de votação. Agora, o que pode? O senhor falou essa sua manifestação silenciosa. Mas é que domingo, doutor Pereira, nós vamos ter o seguinte, são 5 votos. Nós começamos a votar para deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. 5 votos. Ele pode levar uma cola? Edivaldo, muito oportuna, a grande questão é essa, que ele leve a colinha, que ele faça a colinha dele. E obedeça a ordem, né? Que obedeça a ordem. Por quê? Apesar de que nós já temos algumas eleições, esses sistemas que são cada vez mais evoluindo, estão mais bem preparados, às vezes o eleitor ele tem uma certa dificuldade. Então, a recomendação é para que o eleitor ele faça a colinha dele, que siga a ordem, como você bem disse, para que evitar alguma troca, algum engano que ele possa anular seu voto e evitar também que se formem longas filas. Que se formem longas filas. Então, é bom que ele já leve a sua colinha, porque isso vai facilitar a votação e a votação dos demais também. Perfeito, porque ele pode, inclusive, na insistência, se não for pela ordem, ele travar a urna, porque a gente tem que explicar o seguinte, o que é o teclado ali? Ele é uma tecnologia avançada, como se você estivesse num caixa eletrônico. Você insistindo no erro, você vai ter a sua senha bloqueada. Então, às vezes, a insistência fora da ordem pode até bloquear uma urna dessa e ter necessidade de substituição. A recomendação é essa da colinha. Agora, o tribunal ele está perfeitamente bem equipado, já está com os servidores da informática, os técnicos à disposição. Todas as eleições é feita uma preparação muito intensa, desde o Tribunal Superior Eleitoral, para que as eleições brasileiras, que são as mais rápidas, as mais ágeis e as mais seguras do mundo, que elas se realizem de uma forma mais tranquila, pacífica e transparente, é bom dizer. Qual é uma preocupação que o senhor poderia dar destaque do Tribunal de Justiça? Nós teremos plantão no Tribunal de Justiça no dia da eleição, ou só o TRE tem autonomia para gerir todo este cenário eleitoral, ou o tribunal terá plantão especial também no próximo domingo? E qual seria a orientação do Tribunal de Justiça? Olha, em relação ao TRE, cada um tem a sua esfera. O TRE é o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça ele vai estar bem preparado com seus juízes de plantão, mas agora é bom que se diga que em dia da eleição não é dia de se efetuar prisões. Exatamente. Salvo em caso de flagrante delito ou sentença criminal condenatória. Agora, o Tribunal de Justiça ele já
já fez a sua escala de plantão, né? Os juízes vão trabalhar e de maneira para que possa contribuir com o Tribunal Regional Eleitoral, né? Cada um dentro de suas esferas de atribuição. Então, nós estamos bem preparados também, e de maneira que se houver algum ato em flagrante delito, serão encaminhados aos juízes respectivos. Perfeito. Porque o senhor falou, não cabe prisão, mas cabe detenção, né? Conforme... Certos anos atrás, nós tivemos ginásio de esporte lotado de gente aí, por descaminhos ao longo do dia da votação. Notadamente, a grande preocupação em dia das eleições é justamente a boca de urna. É essa a grande preocupação. E a corrupção eleitoral também. Mas a boca de urna, ela tem essa situação, né, de fazer, às vezes, lotar ginásios. Então, essas pessoas, o tribunal, né, já há uma preparação prévia, né, as pessoas são anotados os dados das pessoas para que elas respondam perante a justiça. É um crime eleitoral, né, praticado no dia das eleições. Em relação a esse, haverá a permanência desses eleitores para que sejam conforme o crime. Né? Um crime ou sob a alçada da justiça comum ou dos juizados especiais, né, que pode ocorrer. Mas essas pessoas vão ficar em determinados locais, todos os dados serão colhidos para que elas possam responder oportunamente. Se for um caso, um ato mais grave, de maior importe, né, se ensejará a prisão dessas pessoas e ações eleitorais posteriores de acordo com a atuação do Ministério Público Eleitoral, do Procurador Regional Eleitoral e os diversos promotores eleitorais. Perfeito. Doutor Peleza, muito obrigado pela vinda. Conversamos aqui, olha, as orientações são as mais precisas. É tão pouca coisa que você não pode fazer, que se você deixar de fazer, você quer realmente confrontar com a justiça. As explicações foram dadas pelo doutor Pereja Júnior, a gente agradece muito. Leve da gente aqui um abraço ao doutor Orlando Perry, presidente do tribunal, aos desembargadores, e boa sorte. Boa sorte que a gente caminhe domingo como se estivéssemos passeando aí numa estrada florida, sem nada, sem absolutamente nada na eleição. É com grata satisfação que participando do seu programa em nome da Associação Mato Grossense dos Magistrados. Muito obrigado.